Bom dia, Jorge. Nossa fronteira, então, é um queijo suíço. Bom dia, Marcos. É sim um queijo suíço. São mais de 16 mil quilômetros de fronteira, com poucos postos da Polícia Federal e da Receita Federal. Em relação à fronteira do Brasil com a Colômbia, talvez essa seja a situação mais crítica. São 1.600 quilômetros de fronteira com apenas 10 postos de controle. Quando se trata de contrabando e pirataria, a situação é muito crítica na fronteira do Brasil com o Paraguai. Aqui ao meu lado, o seu Forte Simão Júnior, que é do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Seu Forte, bom dia. O que é preciso fazer para mudar essa situação? É uma questão, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, envolvendo as forças políticas, as forças econômicas e a própria população do Brasil. Quer dizer, a definição do que nós queremos, um controle efetivo de fronteira, nós vamos ter uma política de longo prazo para esse controle efetivo e a conscientização do cidadão para que não colaborem com o crime organizado, cujo objetivo é rentabilidade através dos ilícitos econômicos, ilícitos fiscais e criminais. Pois é, Luciana. George, eu gostaria de falar sobre as constantes paralisações dos fiscais da Receita, senhor Foch. Agora acabou de ser anunciada ontem uma suspensão de uma greve que já vem desde março, já dura 1 mês e meio da Receita no Porto de Santos e no aeroporto de Cumbica, né? Mas no restante do país essa paralisação continua. Por quê? Isso também não prejudica sobremaneira essa fiscalização e esse controle nas nossas fronteiras? A coerção legal não é prejudicada. A coerção legal, a repressão não é paralisada ou suspensa. Existe a repressão. O que está se fazendo é a questão do desembaraço aduaneiro, quer dizer, a liberação de carga que atende a 10% do que entra no Brasil. Porque a maioria das cargas que entram em portos e aeroportos são liberadas pelo Canal Verde depois de parametrizadas. E esses 10% que são as mercadorias que são controladas efetivamente pela Receita, essas sofrem algum problema de continuidade. Embora tenha havido uma suspensão desse movimento no Porto de Santos e no aeroporto de Cumbica por 21 dias. Né? Agora a gente fala muito da fronteira seca. Quando a gente fala da fronteira marítima, a situação é igual, o problema é semelhante, seu Paulo? O problema é tão grave ou mais, porque a maioria das mercadorias que entram no Paraguai passam pelo Brasil, ou pelos portos ou pelos aeroportos brasileiros. O Paraguai é um país de passagem. Na verdade, todo o trânsito, toda a logística de importação do Paraguai acaba passando por portos brasileiros por causa da frequência, tanto dos voos como das navegações. Então, os produtos que entram no Paraguai entram através de portos e aeroportos brasileiros. Pois não, Luciana. Jorge, eu quero só explicar aqui aos nossos telespectadores que essas imagens que nós estamos vendo enquanto a gente faz essa entrevista são imagens de fronteira do Brasil, acredite se quiser. Jorge, o que a gente está vendo aqui são imagens de estradas de terra, sem qualquer iluminação, sem qualquer sinalização, ou seja, o que acontece hoje é que você passa por essas estradas aí de um país para o outro sem nem saber onde é que você está no final das contas. Doutor Foch, ainda falando sobre a paralisação dos auditores da Receita, o que vocês querem é uma equiparação salarial com os policiais federais, que fazem esse trabalho aí também na fronteira. Por quê? O trabalho de vocês é parecido? Um trabalho soma ao outro? Vocês conversam entre si ou, pelo contrário, brigam? O trabalho da Receita Federal tem precedência sobre as outras autoridades. Isso aí, o artigo 37, inciso 18 da Constituição nos dá essa precedência. Todo controle de bens que entram e saem do Brasil é atido à Receita Federal. A questão da equiparação é uma questão política, porque sempre houve a equiparação salarial. E as funções são tão importantes, tanto numa instituição como na outra. Existem outras questões políticas sobre esse caso que estão sendo discutidas com o governo. Agora, o problema de fronteira não é só fronteira terrestre. A fronteira aérea é também muito grave, porque o controle de pequenas aeronaves que vêm dos outros países da América do Sul para o Brasil é um controle também muito fraco e às vezes nem é exercido por falta de condições, né? Marcos. Seu Foch, eu queria saber o seguinte, nós estamos falando de uma deficiência na recepção, na entrada aqui no nosso território. O senhor não acha também que há essa deficiência, talvez muito maior, do outro lado da fronteira? Não há responsabilidade do país vizinho?
Existe a responsabilidade natural do país vizinho em controlar sua exportação, assim como o Brasil controla a saída de tóxicos através dos aeroportos e portos, por responsabilidade própria, né, por uma questão ética, de não deixar esses produtos atingirem outros países. Os países vizinhos deveriam ter essa mesma atitude. Acontece que eles sofrem o mesmo problema de escassez de controle e às vezes as forças econômicas desses países forçam o governo a não fazer um controle adequado, porque há muita lucratividade no crime organizado. O crime organizado não é específico de drogas ou de tráfico de armas, ele envolve pirataria, o contrabando em geral, né? Então, na verdade, o crime organizado são grandes multinacionais. Hoje não existe... O crime organizado é um crime transnacional, né? Ciana. Georgia, é uma curiosidade minha, que eu tenho certeza que é sua também, e de todo brasileiro, né? Falou-se aí em você citou, Georgia, 16 mil quilômetros de fronteira com 10 postos. Por que é tão pouco, senhor Foch? O que acontece? É falta de vontade? Tem gente interessada nesse comércio que todo mundo tá careca de saber que existe, que sempre existiu, de arma, de drogas, de muambas em geral. O que acontece de fato, na sua opinião? Eu vou fazer só um paralelo histórico. No tempo que o Brasil era colônia de Portugal, talvez proporcionalmente houvesse muito mais vigilância, né, sobre as fronteiras por causa da evasão do pau-brasil, dos minerais. Então Portugal exercia um controle efetivo. Foi quando foi criada a alfândega do Brasil para esse controle. Hoje em dia o Estado brasileiro é um Estado, que nós podemos dizer, um Estado pobre de recursos. Então, é uma questão, que eu já disse, uma questão política de Estado, não de governo. Não adianta um governo fazer, o outro não continuar. É uma política de longo prazo, que não existe, não existiu, né? E nós torcemos que daqui para frente as autoridades, tanto políticas, administrativas e o povo em geral, que não corrobore essa omissão, porque na medida que o cidadão brasileiro compra um produto contrabandeado, compra um produto pirata, ele está financiando todo esse crime organizado. Ele é sócio dessa organização criminosa. Muito obrigada, seu Foch. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.